eu posso dar a vocês. Podem se assentar. Meu querido amigo Reinhard e Daniel, o púlpito é vosso e nós estamos aqui na expectativa de ouvi-los mais uma vez. Fique à vontade, a nossa reunião aqui pela manhã é uma reunião para gente cheia do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigado. O nosso querido pastor Reinhard vai retornar agora à tarde para a Argentina e com certeza Deus vai usá-lo ali muito na Argentina, na nossa igreja. E agradecemos a sua esposa Debbie por nos abençoar, liberar você para estar com as igrejas do Senhor. Se o seu galardão é grande, imagina o dela, hein? Já estou com saudade dela, não pode vir aqui sem ela, senão eu choro. Ela é muito, muito amada, ela deu um testemunho aqui na nossa conferência, também já escreveu livros, e eu quero agradecer a Deus porque esse casal, eles não são apenas pastores nossos ou profetas nossos, são nossos amigos. E quando pensamos em tirar férias com alguém, pensamos em tirar férias com eles, e eles conosco. Algumas das experiências mais tremendas, como família, nós aprendemos foi com eles. Então, aprendemos a brincar em família com eles, porque você sabe, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bem focada, né, no trabalho do reino de Deus. Mas ele falou, me ensinou também a compartilhar desses momentos de alegria com os irmãos, com a família. E a casa dele é uma casa sempre cheia de irmãos. Assim também aprendemos a compartilhar. Nós temos um propósito aqui, Rainer, que sempre domingo aqui após o culto, eu vou almoçar com algum dos pastores, para ter comunhão. Mas aí eu faço igual Jesus, me convém hoje estar na tua casa. Aí eu me convido, mas aí eu levo também, hoje é o dia internacional do frango assado. Aí a gente vai e tem comunhão, porque esse culto aqui basicamente é para ter comunhão com a família dos pastores, nossos convidados, os nossos líderes. Então fica muito à vontade. Eu quero orar pela Deb. Pai, obrigado pela Deb, Senhor. Obrigado por coração que o Senhor deu a ela, que é um coração missionário, um coração que oferta o seu marido para o reino de Deus. Muito obrigado, porque ela também, como uma profeta de Deus, Senhor, como alguém que o Senhor separou, também nos abençoa, também oferta na casa de Deus, liberando o seu marido sem nenhum constrangimento emocional ou físico, mas pelo contrário, incentivando ele ainda mais a aproveitar os poucos dias da sua oportunidade aqui na terra, Senhor. Que o Senhor também alegre o coração da tua serva e favoreça que ela possa sentir mais alegria, agora mesmo, aonde ela estiver. Que o Senhor a favoreça, Senhor, que ela possa desfrutar das bênçãos dos céus liberadas sobre esta casa, em nome de Jesus. Obrigado. Bom dia. Como estou feliz estou com vocês esta manhã. Sabe, quando eu plantei a minha primeira igreja na Áustria, sabe que nós sempre fizemos no domingo da manhã, nós tivemos culto domingo da manhã, 10 horas, aí eu falei com a igreja inteira. No começo não foi uma igreja tão grande, mas 80, 90, 100 pessoas. Aí eu ensinava a minha igreja. Nós tivemos um prédio, talvez desta manhã. E eu falei, no domingo todo mundo chega às 10 da manhã e todo mundo leva seu almoço, leva um lanche. Aí depois culto, nós tiramos as cadeiras e colocamos mesas. Aí todo mundo fica junto até a noite, no domingo. Todo mundo trouxe lanche, aí compartilhar um com o outro. Aí foi uma coisa linda, às 7, 8, 9 horas da noite, todo mundo saiu. Então todo mundo tinha comunhão, as crianças brincavam e nós jogamos cartas, profetizamos, tomamos cerveja. A Áustria pode, aqui não pode. Mas sempre foi uma comunhão muito, muito bonita, domingo. Aí eu trouxe poucos livros para a conferência e só tem 4 ou 5 livros, só isso. Tem livro que se chama Nova Aliança, tem livro que se chama Não Há Limites e tem mais um livro que se chama Reinandinho. Uma criança que vai ao céu e vai experimentar ao céu. Se você quiser, eles vão ser atrás no mesa. Mas só tem 5 livros, não tem mais. Mas onde é Natan? Seminarista Natan? Ele não está aqui mais?
Natan, onde você está? O seu aniversário é hoje? Você pode pegar um livro de graça, o seu presente. Então, corre para lá e escolhe, onde todo mundo pode comprar, tá bom? Parabéns, amigo. Feliz aniversário. Holy Spirit, we just thank you so much Espírito Santo, nós te agradecemos that we can be here this morning. que nós podemos estar aqui nessa manhã. Thank you that we can learn from you. Obrigado porque podemos aprender do Senhor. Thank you that we can hear your voice. Obrigado porque podemos ouvir sua voz. You are our helper and you are our teacher. O Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos ensina. Jesus said Jesus disse that there are many things he has to say, que existem muitas coisas que ele tem a dizer, but he can't say them mas ele não pode dizê-las, because the disciples don't understand them. porque os discípulos não poderiam entender. But Holy Spirit, he said, when you will come, Mas Espírito Santo, ele disse que quando o Senhor viesse, you will teach us all o things. Senhor nos ensinaria todas as coisas. So we don't need to hear the voice of a man today. Então nós não precisamos ouvir uma voz de homem We hoje. need to hear your voice, Holy Spirit. Nós precisamos ouvir sua voz, Espírito Santo. We want you to be our teacher. Nós queremos que o Senhor seja o nosso mestre. We want you to release all the gifts. Queremos que o Senhor libere todos os dons. We desire your presence. Nós desejamos sua presença. We are not going to decide which direction we will go. Nós não vamos decidir qual direção nós vamos. We will decide to follow your direction. Nós vamos decidir seguir a tua direção. So Holy Spirit, we give you complete freedom. Então, Espírito Santo, nós te damos a completa liberdade. We want you to do whatever you want to Nós do. queremos que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. This is our deep desire. Esse é o nosso desejo profundo. Thank you, Holy Spirit, Obrigado, Espírito that you are Santo. trustworthy Que o Senhor é confiável. and that you love it when we desire E you. que o Senhor ama quando nós te desejamos. Thank you. Obrigado. Amen. Amém. There is a message burning on my heart. Existe uma mensagem queimando em meu coração. And it's not a message that I've preached. E não é uma palavra já que eu preguei. I think I shared it maybe one time somewhere. Eu acho que eu já compartilhei isso uma vez em algum outro lugar. But it's something that God has been speaking to me Mas é algo que Deus tem falado comigo. very, very strongly. De forma muito forte. And He's been speaking to me now for about 2 years. E já por 2 anos ele tem começado a falar comigo sobre isso. And I've been meditating and I've allowed the Lord to speak to me. E eu tenho meditado nisso e permitindo que o Senhor fale comigo. But I feel that the time is come now to share it with the church. Mas eu sinto que o tempo chegou de compartilhar isso com a igreja. I want you to open your Bible to Jeremiah chapter 12 verse 5. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jeremias capítulo 12, no verso 5. Here the Bible has a very interesting statement. Aqui a Bíblia tem uma afirmação muito interessante. If you have run with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? Ele diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? If in the land of peace in which you trusted they wearied you, then how will you do in the floodplain of the Jordan? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Now, let me tell you the context of this verse. Agora deixa eu te contar o contexto desse versículo. The prophet is complaining to the Lord O profeta está reclamando ao Senhor because of all the wickedness around him, em função de toda a malignidade ao redor dele. because of all the difficulties and the trouble around him, Em função de todas as dificuldades e os problemas ao redor dele. because he's going through a very painful time. Porque ele está passando por um tempo muito doloroso. He's experiencing upheaval and trouble in his life. Ele tem experimentado de tanto problema e tanta malignidade na vida And dele. he's so affected by everything around E him. ele ficou muito afetado por tudo ao redor dele. So he complains to the Lord. Então ele reclama ao Senhor. Isn't that what we do many times? Não é isso que a gente faz muitas vezes? Lord, look at this problem, look at this. Senhor, olha para esse problema, olha para Look aquele. what people do to me. Olha o que as pessoas estão fazendo Look comigo. what the doctor said to me. Olha o que os médicos disseram a mim. Look at my financial trouble. Olha para os meus problemas financeiros. We like to complain. Nós gostamos de reclamar. Some people complain to other people. Algumas pessoas reclamam para outras pessoas. My spiritual children who travel with me, Os meus filhos espirituais que viajam comigo, they're not allowed to complain. eles não são permitidos de reclamar. Never. Eles nunca If podem they have to sleep reclamar. on the floor, they're not allowed to complain. Se eles têm que dormir no chão, eles não podem If they work hard and don't get an offering, they're not allowed to complain. Se eles dormirem no chão, não podem reclamar. Se eles trabalharem muito duro e não receberem uma oferta, eles também não podem reclamar. When they
become my spiritual children. Quando eles se tornam meus filhos When espirituais, they begin to travel with me, quando eles começam a viajar comigo, I tell them eu this. sempre falo algo a You're eles. allowed to complain one time only. Você tem a permissão de reclamar somente uma vez. One time. Uma vez. If you complain a second time, Se você reclamar uma segunda vez, until the end of your life, you will never travel with me. até o fim da sua vida você nunca mais vai viajar comigo. There will be no second chance. Não vai ter nenhuma segunda chance. Absolutely not. Nenhuma segunda chance. So you will never hear him complain. Então você nunca vai ver o Daniel reclamando. Not when he's around me. Não, pelo menos enquanto ele está ao meu redor. They don't complain. Eles não reclamam. Why? Por quê? Because, let me shock you. Deixa eu te chocar um pouco. The Bible puts complaining together with the sin of sexual immorality at the same level. A Bíblia coloca a reclamação, a murmuração, no mesmo nível de pecado de perversão sexual. I should preach that. That would be a good message. Eu But I have deveria, to preach something else. eu deveria pregar isso, talvez seria uma boa palavra, mas eu tenho que pregar outra coisa In hoje. 1 Corinthians 10, Em 1 Coríntios 10, complaining and sexual immorality is put together. a reclamação junto com a imoralidade sexual são descritos juntos. So the prophet complains to the Lord. Então esse profeta está reclamando ao Senhor. Spiritual people don't complain to each other, they just complain to God. Pessoas espirituais não reclamam umas com as outras, mas reclamam com Deus. Those who think they're spiritual. Aqueles que pensam que são espirituais. So they just complain to God. Então eles só reclamam para Now, Deus. the prophet complained. Então esse profeta reclamou. In our understanding, he had real reasons. Na nossa compreensão, na nossa perspectiva, ele tinha razões reais para He reclamar. didn't just complain because he was like to complain. Ele não reclamou só porque ele era uma pessoa que reclamava muito. He had real reasons. Ele tinha razões reais. He was truly affected by a terrible time around him. Verdadeiramente, ele tinha sido afetado por um tempo terrível ao redor dele. God, who is a God of love and kindness, Deus que é um Deus de amor e bondade, which he is. que ele é. God is better than you can imagine. Deus é melhor do que você pode imaginar. Much, much, much better. Muito, muito melhor. But you know, many times we don't understand the word good. Mas sabe que muitas vezes nós não entendemos a palavra bom. Sometimes we think that if God would be good, he would allow us to do everything we want. Algumas vezes nós pensamos que se Deus fosse bom, Ele nos permitiria fazer aquilo que queremos. That would not be good, that would be very bad. Isso não seria bom, mas seria muito ruim, na verdade. A father who lets his little 2-year-old child play with a sharp knife because the child wants to is a very bad father. Pai que permite que o seu filho de 2 anos de idade brinque com uma faca afiada não é um bom pai, é um pai ruim. So you would think that God would understand Jeremiah. Então você talvez pense que Deus entenderia a posição de And Jeremias. God should say, oh, my poor prophet, Mas que Deus diria, oh, pobrezinho, my poor servant. oh, meu pobre servo. I'm so sorry you're going through this Eu time. sinto muito que você está passando por isso. I understand. Eu te entendo. I love you. Eu te amo. It's gonna get better. Vai melhorar. Don't worry. Não se I'll help you. preocupe. Eu vou te ajudar. But God doesn't say that. Mas Deus não diz isso. Do you know how God responds? Sabe como que Deus responde? God rebukes him. Deus o repreende. Rebukes him. Deus o repreende. But God, Mas Deus, why do you do that? por que o Senhor faz isso? Don't you understand? Você não está entendendo. Look how God rebukes him in verse Olha 5. como Deus o repreende no verso 6. Verse 5. No verso 5. If you have run with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? No verso 5 o Senhor repreende ele dizendo: se te fadigas com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? God has been speaking so much to me about this verse. E Deus tem falado tanto comigo nesse versículo. You see, a lot of the prophetic book is written in poetic language. Muito dos livros proféticos, eles estão escritos numa linguagem poética. So what is God trying to say? Então, o que Deus está tentando dizer? God is trying to say that if the everyday problem has made you tired, how are you going to handle it when real trouble comes? Deus está dizendo, então, em outras palavras, se os problemas do dia a dia estão fazendo com que você se sinta assim, como você vai lidar com os problemas reais que realmente vão vir? If you get tired when you have to run with men, how are you going to do it when you have to run with horses? Se você se cansa quando está correndo com homens a pé, como que você vai fazer então quando correr com pessoas que estão a cavalo? If you want to quit in the everyday problem of life, how are you going to make it when real trouble starts? Se você quer desistir nos seus problemas do dia a dia, como que você vai lidar com a sua vida quando os verdadeiros problemas vierem?
And then God continues to E say, Deus continua dizendo: if in the land of peace in which you trusted they wearied you, then how will you do in the floodplain of the Jordan? se em terra de paz não te sentes seguros, o que farás então na floresta do Jordão? What was the floodplain of Jordan? O que era essa floresta de Jordão? The floodplain of Jordan was like the banks of the river of Jordan. I'm sorry, it was like You know what? the banks, the side, by the Aham, river of ok. the Jordan. Essa expressão floresta de Jordão fazia referência às margens do Rio Jordão. And once a year, there was a very heavy rain coming in that area. E uma vez ao ano, uma chuva muito forte viria àquela área. Along the side of the river Jordan, there were bushes, a lot of bushes. E nas margens do Rio Jordão existiam muitos arbustos. And the wild animal, that's where they lived. I'm sorry, and the wild? Wild animals lived there in E these os bushes. animais selvagens viviam no meio daqueles arbustos na margem do Rio Jordão. And when once a year the heavy rain E came, quando uma vez ao ano aquela chuva forte it viesse, was called the floodplains of the Jordan. chamava a floresta de Jordão. The water came out of the river. Aquela água transbordava do rio. And it flooded that whole forest E area. aquela água inundava toda a floresta. And the wild animal, they were driven out. E aqueles animais selvagens, eles precisavam sair daquela área. And they began to kill people. E eles começavam a matar pessoas, porque iam para as regiões habitadas. So God is saying, Então Deus está dizendo: if you already have problem now se você tem problemas agora with your everyday difficulties, com as dificuldades do dia a dia, what are you going to do when the real trouble o starts? que você vai fazer quando os verdadeiros problemas vierem? Now, I have a deep conviction in my heart. Agora eu tenho uma convicção muito profunda no meu coração. And I have reasons, but I don't want to take the time to tell you. E eu tenho razões para elas, mas eu não quero levar muito tempo contando. I'm so sure about this, I would bet my own life on it. Eu tenho tanta certeza nessas coisas que eu creio que eu apostaria minha própria vida nisso. Three things. Em três coisas. See, in January, I had an experience where Jesus took me to heaven. Em janeiro, eu tive uma experiência onde Jesus me levou ao céu. And I was in heaven with him. E eu estava no céu com ele. And he stood by my right side. E ele ficou do meu lado direito. He had a very serious look in his eyes. E ele tinha uma feição nos olhos dele muito séria. Very, very serious. Muito, muito séria. He was holding a big trumpet in his right hand. Ele estava segurando uma grande trombeta na mão direita dele. And he seriously looked into my E eyes. seriamente ele olhou nos meus olhos. And he said, E ele disse: Reinhard, Reinhard, I hold the last trumpet in my hand. eu estou segurando a última trombeta em minhas mãos. And I'm getting ready to blow the last trumpet. E eu estou me preparando para tocar essa última trombeta. You know, 1 Corinthians 15 tells us, at the sound of the last trumpet, Christ will return. Em 1 Coríntios 15, a Bíblia nos fala que ao som da última trombeta, Jesus vai voltar. And Jesus said this to me. E Jesus disse assim para mim: He said, I am getting ready to return. eu estou me preparando para voltar. And I'm coming back much sooner than most of my children E believe. eu estou voltando muito mais em breve do que a maioria dos cristãos creem. He said, we are not in the last hour, we are in the last minute. E ele continuou dizendo: nós não estamos mais na última hora, mas estamos no último minuto. And he told me other things that are quite shocking. E ele me contou algumas outras coisas que são muito chocantes. He said that only about 10% of my children are ready for my return. Ele me falou algo que mais ou menos somente 10% dos meus filhos estão preparados para a minha volta. That was shocking to me. Isso foi muito chocante para mim. Only about 10%. Somente 10%. And I began to study about the coming back of Jesus Christ. E eu comecei a estudar sobre a volta de Jesus Cristo. I don't have time to teach you about this today. Eu não tenho tempo de ensinar isso hoje, But I'm sure of three things because the Lord showed them to me. mas eu tenho certeza de três coisas que o Senhor as mostrou para mim. And if you study Bible prophecy, they will prove them. E se você estudar as profecias bíblicas, elas provarão esses So I'm conceitos. sure that Jesus will come back in my lifetime. Então eu tenho certeza que Jesus vai voltar no meu tempo de vida. I'm almost 60 years old. Eu já tenho quase 60 anos de I'm idade. absolutely sure about this. Eu tenho absoluta If certeza you disso. think that you have another 30 years, you don't. Se você acha que você tem mais uns 30 anos, você não tem. You will not have it. Você não vai tê-los. I'm not going to tell you a number because the Bible tells us not to do that. Eu não vou te falar um número, porque a Bíblia fala que nós não falamos esse número. But I have a conviction when he will come back. Mas eu tenho convicção que ele vai voltar. But he told me another thing. Mas ele me disse uma outra coisa. He said to me that before he comes back, Ele disse que antes da volta dele, there will be the biggest harvest of souls in the history of humanity. haverá a maior colheita de almas da história da humanidade. In the whole history of humanity. Em toda a história da humanidade. And this harvest of souls will be worldwide. E essa
colheita de almas vai ser no mundo todo. But then he told me a third thing. Mas ele me disse uma terceira coisa. Before he comes back, Antes da volta dele. not after he comes back, Não depois que ele voltar. before he comes back, Antes da volta. we will see the greatest wickedness that this world has ever seen. Nós veremos a maior malignidade que esse mundo já viu. Last year, No ano passado, in May, em maio, at the conference Hajikas Kids in Goiânia, na conferência dos Radicais Kids em Goiânia, I shared some of the things that God has shown me. eu compartilhei algumas das coisas que o Senhor me mostrou. I cannot share everything because it's too awful. Eu não posso compartilhar de tudo porque são coisas horríveis. But I shared some of the things that God showed me. Mas algumas dessas coisas que o Senhor me mostrou, eu compartilhei nos Radicais The Kids. perversity. A perversidade. That same year it happened. Naquele mesmo ano, aquelas coisas que eu falei What aconteceram. happened in Sao Paulo, where children played with the genitals of a man, I prophesied that. O que aconteceu em São Paulo, naquela exposição, onde as crianças interagiam com os órgãos sexuais de um homem. You remember that in Vocês the museum? se lembram dessa exposição? I prophesied that. Eu profetizei sobre isso. What happened in Curitiba at this bank with this perverse art, I prophesied that. O que aconteceu em Curitiba, naquelas artes perversas, eu também tinha profetizado. I prophesied that people will have sex with animals and the government will sponsor it and it will be called art. It happened last year in Europe. Eu profetizei que pessoas teriam relações sexuais com animais e o governo impulsionaria isso e chamaria isso de arte. E isso aconteceu no último ano na Europa. Last year in a nation in Europe, a woman married a dog. She had sex with her, took photos, and the government sponsored it because it's art. O ano passado, uma mulher na Europa casou-se com um cachorro, teve relações sexuais, tirou fotos desse momento e o governo impulsionou isso e chamou isso de arte. I prophesied it before. Eu, I knew it would happen. eu profetizei que isso aconteceria antes de ter acontecido. Eu sabia que ia acontecer. God has shown me the evil things that will happen before He returns. Deus me mostrou as coisas terríveis que acontecerão antes da volta dele. Everything is being prepared for the rise of the Antichrist. Tudo está sendo preparado para o levantar do anticristo. Look what the Bible says in Matthew chapter 24, Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, in verse 10. no verso 10. And many will be offended and will betray one another and will hate one another. A Bíblia diz em Mateus 24, no verso 10, que nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. But look what it says in verse 12. Mas olha o que ele diz no verso 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. The word love here is agape. A palavra amor aqui é ágape. This is not talking about people who don't know Jesus. Isso aqui não está falando das pessoas que não conhecem Jesus. Because people who don't know Jesus don't have agape love. Porque as pessoas que não conhecem Jesus não possuem o amor ágape. This is talking about Christians. Isso está falando de cristãos. Isn't that scary? Não é assustador isso? Iniquity will abound. A iniquidade se multiplicará. And the love in the heart of many Christians will grow cold. E o amor no coração de muitos cristãos vai se esfriar. Christians will persecute one another. Os cristãos vão perseguir uns aos outros. I've already been to nations where this is happening today. Eu já estive em nações que isso está acontecendo hoje. It's going to get really, really bad. E vai ficar muito pior. Look at 2 Timothy chapter 3 verse 1. Olha para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. But know this, that in the last days terrible times will come. 2 Timóteo 3, verso 1 diz: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Men will be lovers of themselves. Os homens serão egoístas, They will be lovers of money. avarentos, They will be boasters and proud and blasphemers. jactanciosos, arrogantes e blasfemadores, Disobedience to the parents. desobedientes aos seus pais, Unthankful, unholy, ingratos e irreverentes, unloving and unforgiving. desafeiçoados, implacáveis, Slanderous. caluniadores, Without self-control. sem domínio de si. Jesus, what's going to happen if people live without self-control? Jesus, imagina como que as pessoas vivem se elas não têm domínio de si mesmas. They will be brutal, Elas serão brutas, despisers of good, inimigos do bem, traitors, traidores, headstrong, atrevidos, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. If you read through this list, Se você ler essa lista, it's é horrible. terrível, It's awful. é horrível. Yet the Bible says that these days are about to happen. E ainda assim a Bíblia nos diz que esses dias estão prestes a acontecer. Now,
if you think that homosexual marriages are bad, Agora, se você acha que casamentos homossexuais são ruins, and I'm not going to talk about this eu não quero falar sobre isso hoje. because I don't want to get into this argument. Eu não quero entrar nesse mérito hoje. But if you think that's bad, Mas se você acha que isso é ruim, you have no idea of what's going to happen. você não tem ideia do que vai acontecer. You have no idea about the perversity that will be released in the nations. Você não tem ideia da perversidade que será liberada nas nações. Because the devil knows his time is at the end. Porque o diabo sabe que o tempo dele está chegando ao And he fim. will release all of the demonic forces to try to bring the greatest destruction before Christ returns. E ele vai liberar todas as forças demoníacas para tentar ao máximo trazer destruição. We look at places where the ISIS cut off the heads of people. Sabe, nós olhamos para lugares onde a ISIS tem cortado a cabeça de pessoas. It's going to get much worse. E vai ficar muito pior. Joel prophesied about this time. Joel profetizou também sobre esse tempo. Look what he says in Olha o Joel que- 2 verse 2. Olha o que o profeta Joel diz no capítulo 2, no verso 2. A day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Dias de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Terrible. Terrível. But listen, Mas escutem, I have good news for you in Eu- the middle of the bad eu news. tenho boas novas para você no meio dessas notícias ruins. In the middle of Joel prophesying these terrible things, No meio dessa profecia de Joel sobre todas essas coisas terríveis, look what he says in verse 2. olha o que ele diz no verso 2. He says, a people will come great and strong. Em which verse? I think it's verse 2. Com a alva dos montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Look what he says. Olha o que ele continua He's dizendo. talking about us. Ele está dizendo sobre nós. He's talking about the church that walks in victory. Ele está dizendo sobre essa igreja que anda em vitória. He says, a people will come great and strong. Ele diz que um povo grande e poderoso se difunde. Look at this. E olha, The like of whom has never been seen. em qual desde o tempo antigo nunca houve. The church of the last day will be more powerful than any other church that ever existed. A igreja dos últimos dias será mais poderosa do que qualquer outra igreja que já The existiu. Bible says, the like of which has never been seen. A Bíblia nos diz dessa luz que nunca houve. The glory of the second house will be greater than the glory of the first A house. glória da segunda casa será maior que a da primeira. But look what he continues to say. E olha o que ele continua dizendo. Nor will there ever be any such after them, even for many successive generations. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. What does it mean? O que isso significa? It means this is the church of the last days. Significa que essa é a igreja dos últimos dias. Because he says there will never be another one. Porque ele diz que não haverá nenhuma outra. We live in the last days. Nós vivemos nos últimos dias. Is it going to get bad? Vai ficar pior? You can be sure. Você pode ter certeza. Absolutely sure. Você pode ter a certeza Is it going completa. to get very dark? Vai ficar muito escuro, muito cheio de trevas? Yes. Sim. Is the devil going to release everything he has to try to destroy humanity? O diabo vai liberar tudo aquilo que ele tem para tentar destruir a humanidade? Yes. Sim. But we don't have to be afraid. Mas nós não precisamos temer. Because God is raising up an army that has never been and that never will be. Porque Deus está levantando um exército que nunca houve e nunca haverá. An army that walks in the authority of the kingdom of heaven. Um exército que anda na autoridade do reino dos céus. Listen, Escutem. we have the authority of Jesus. Nós temos a autoridade de Jesus. But that doesn't really help you too much. Mas isso não te ajuda muito. You know why? Sabe por quê? The policeman has the authority of the government. Porque os policiais, eles têm a autoridade do governo. You know that. Você sabe disso. If you drive on the street Se você dirigir na rua and the policeman stands with a hand out, e a polícia fazer com que um sinal para que você pare, he tells you to stop. ele te fala para parar. You can stop or you cannot stop. Você pode parar, mas você também não pode parar. He has the authority to stop you. Ele tem a autoridade de te parar. But if he doesn't have the power, you don't have to stop. Mas se ele não tem poder, você não tem que parar. Why do you stop? Por que você para? Because you know if you don't, he's going to get his gun and shoot. Porque você sabe que se você não parar, ele pode pegar a arma dele e atirar. That's the power. Esse é o poder. Authority without power is not good enough. A autoridade sem poder não é bom o suficiente. We have Wow. the authority of Jesus and the power of the Holy Spirit. Nós temos a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo.
So the devil can do whatever he wants. Então o diabo pode fazer aquilo que ele quer. We have the authority of heaven. Nós temos a autoridade do céu. And if he ignores that, we have the power of the Holy Spirit, and we are going to get him into trouble. E se ele ignorar essa autoridade, nós temos o poder do Espírito Santo. Aí sim ele vai ter problemas. People who learn to walk in the authority and the power, the devil runs from them. As pessoas que aprendem a andar em autoridade e poder, o diabo foge delas. He doesn't like to be near them. Ele não gosta de ouvir isso. This is still a time of preparation. Esse ainda é um tempo de preparação. We are at the season before all this is going to happen. Nós estamos na estação que antecede todas essas coisas. It's going to happen soon. Vai acontecer em breve. But we are still at Jeremiah 12 verse 5. Mas ainda nós somos um Jeremias 12:5 às vezes. So what happened in Jeremiah? Então o que aconteceu em Jeremias? God says, Deus disse: if you have problems, if you complain now, se você tem problemas e reclama agora, in your normal everyday problem, nos seus problemas do dia a dia, I don't have enough money to pay my bill. nossa, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas. The doctor said that I have this problem and they can't heal me. Os médicos disseram que eu tenho um problema que eles não conseguem curar. My brother and sister don't like me. O meu irmão e a minha irmã não gostam de mim. They talk bad about me. Eles falam mal de mim. Oh, the other Christians are not very loving. Os outros cristãos não amam muito. If you complain now, Se você reclama hoje, how are you going to run when the horses come? como que você vai correr quando os cavalos vierem? What are you going to do when it gets really O que bad? você vai fazer quando as coisas realmente piorarem? You will fall. Você vai cair. Now is a time of training. Agora é tempo de treinamento. Now is a time of É preparation. tempo de preparação. The army that will succeed will be an army that will be strong and powerful. O exército que vai ter sucesso é o exército que vai ser forte e poderoso. How can we use this time of preparation? Como então nós podemos usar desse tempo de preparação? How can we make the most of this time that we now live in? Como que nós podemos tomar vantagem de tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, With vivendo the agora? normal everyday pressure. Na pressão do nosso dia a dia. I will give you some very simple and practical steps. Eu quero te dar alguns passos muito simples e muito práticos. Number 1, Número 1, you have to live by faith every day in your everyday life. você precisa viver pela fé todos os dias no seu dia a dia. If you don't overcome your normal problems by Se faith, você how não- are you going to overcome it when it gets bad? Se você não vence os seus problemas diários pela fé, como que você vai vencer quando as coisas piorarem? How? Como? You know, people make decisions in the natural As pessoas with to- simple problems. As pessoas tomam decisões no natural para lidar com problemas simples. And then they wonder when the horses come, they can't run with the horses. E aí eles se perguntam que quando os cavalos vêm, eles não conseguem correr com eles. If you can trust God to provide for you today, how are you going to trust Him when there is absolutely no hope left? Se você não consegue confiar a Deus para que Ele possa prover na sua vida hoje, como que você vai confiar quando não tiver mais nenhuma esperança? How are you going to trust God in the difficult time when today, when Christians that you've trusted in have deceived you and have disappointed you? Como que você vai poder confiar a Deus se hoje, enquanto... I'm sorry? How are you going to trust God Como que você pode confiar em Deus? in persecution? Como que você vai confiar a Deus no meio da perseguição? If you can't trust God today when some Christians that you trusted in have deceived you and betrayed Se you? você não consegue nem confiar em Deus hoje, enquanto alguns cristãos te enganam ou te traem, How? como? If your life falls apart because you have some small bad news, how are you going to run with the real big problems? Se a sua vida desfalece quando você ouve alguns problemas ruins da sua vida, como que você vai correr quando realmente os problemas vierem? We have to learn to live by faith in the everyday life. Nós precisamos aprender a viver pela fé na nossa vida diária. You can't live any other way. Você não pode viver de nenhuma outra forma. I love what Janina said yesterday. Eu amo o que a Janaína compartilhou ontem. I think I'm going to steal that sermon and preach it. Eu acho que eu vou roubar aquela palavra e vou pregar ela. So beautiful. Linda palavra. I want that sermon to put on my podcast. Eu quero esse sermão para colocar no meu podcast.
But you know, one of the things she said, Mas uma das coisas que ela disse, we're always trying to fix our own problems. nós sempre estamos tentando consertar nossos problemas. This has become so normal in the E church. isso se tornou tão normal no meio da igreja. When we have a problem, we try to find a way to fix it. Quando nós temos um problema, nós tentamos achar uma forma de consertá-lo. When you have a problem, your first reaction is to be a reaction of faith. Quando nós temos um problema, a nossa primeira reação tem que ser uma reação de fé. In every circumstance, Em todas as circunstâncias, the just are called to live by faith. nós somente fomos chamados para viver pela fé. Many Christians get saved by faith, but they don't live by faith. Muitos cristãos são salvos pela fé, mas não vivem pela fé. Now you are still running with the footmen. E aí, ainda você ainda está correndo com os homens que estão a pé. You are in the time of training. Você está num tempo de treinamento. Listen, Escutem. in 3 years, I've spent 1.6 million reais on the orphanage. Em 3 anos, eu já gastei 1.600.000 reais nos orfanatos. I would have not learned to live by faith in God's provision the last 20 or 30 years, I could never build orphanages today. Se eu não tivesse aprendido a viver pela fé na provisão de Deus nos últimos 20 anos, eu nunca poderia ter feito isso nos últimos 3. There's no way. Nunca poderia ter feito. I could not believe for 1.5 million in a couple of years if I wouldn't have learned to trust God for my provision the last 20 or 30 years. Eu não podia crer em Deus para ter 1.600.000 nos últimos 3 anos se eu não tivesse construído uma história de crer na provisão de Deus nos últimos 20 anos. I had many opportunities the last 30 years of ministry Eu tive muitas oportunidades nos últimos 30 anos de ministério to find a natural solution to bring provision into my life. de achar uma solução natural para trazer provisão na minha vida. I had many Eu opportunities. tive muitas oportunidades. You know what I did? E você sabe o que eu fiz? I refused to. Eu recusei. Do you know why I refused to? Você sabe por que eu recusei? Because I know for me to trust God to feed my wife and my children is the training for the big day. Uau, porque eu sei que confiar em Deus para que Ele possa prover na minha vida e na vida da minha família é um treinamento para o grande dia. I knew and I understood Eu sabia disso, eu compreendi that isso. me to run the normal race with the everyday problem is the preparation for the big day. Que correr a minha carreira nos meus dias diários é uma preparação para o grande dia. So I've been training for 30 years. Então já por 30 anos eu estou treinando. I never thought I would ever live in Brazil. Eu nunca pensei que viveria no Brasil. Never. Nunca. Now I live in Brazil. Agora eu moro no Brasil. And now I'm going to build 100 orphanages. E eu vou construir 100 orfanatos. And it's easy. E é fácil. Why is it so easy? Por que é fácil? I received a message this morning from Pastor Flavia from our orphanage. Eu recebi uma mensagem da pastora Flávia, que cuida do nosso orfanato em I Natal. didn't even look at it yet. Eu ainda nem olhei na mensagem. But for sure, in the next couple of weeks, I need about 40 or 50,000 reais. For Mas sure. That's como- what she talks to me about. Mas com certeza nas próximas 2 semanas eu vou precisar de uns 40, 50 mil. É isso que ela deve estar falando na mensagem. So it's not a problem. Então não é um problema. You know why it's not a problem? Sabe por que não é um problema? Because I've been running with the footmen and they did not make me tired. Porque eu tenho corrido com os homens a pé e eu não estou cansado. Because I chose to live by faith. Porque eu escolhi viver pela fé. It's time of training, my friend. É tempo de treinar, meus irmãos. Live by faith. Viva pela fé. Every day, Todos os dias. every moment, Todos os momentos. every hour. Em todas as horas. Choose to live by faith. Escolha viver pela fé. Number 2. Número 2. That's a very practical step I've given you. São passos muito práticos que eu estou te dando. I'm doing this for Adriano. Eu fiz isso pro Adriano. Because he doesn't like good sermons, he likes practical steps. Porque ele não gosta de palavras muito elaboradas, ele gosta de passos práticos. So I'm preaching a good sermon and giving him Então, practical steps. eu tô pregando uma palavra muito elaborada e tô te dando passos práticos. Number 2, Número 2. we must understand, Nós devemos entender, and this is a really good one and a really difficult one and a really wonderful one. esse é um conceito muito bom, muito maravilhoso, mas um pouco difícil. We must understand Nós devemos entender that every crisis que todas as crises is an opportunity to grow your faith. é uma oportunidade de crescer a sua fé. Listen to me. Escutem, irmãos. Your faith will not grow listening to me teach about faith. A sua fé não cresce enquanto você me ouve ensinar pela fé. Your Ensinar faith, sobre a fé. your faith does not grow by hearing the word of God. A sua fé não cresce pelo ouvir da palavra de It Deus. does not. Ela não cresce. Faith comes by the word of A God, fé vem pela palavra de but it Deus. doesn't grow through the word of God. Mas ela não cresce pela palavra de Deus. It doesn't.
ela não cresce. You can lock yourself into your room Você, all day long for 3 months, study nothing but the Bible and about faith. você pode se trancar dentro do seu quarto por 3 meses e não estudar nada além da fé. When you come out of your bedroom and face the crisis, you will not succeed. Que quando você sair do seu quarto e enfrentar as crises, você não vai ter sucesso. Because faith only grows when we use it in the crisis. Porque a fé só cresce quando usamos ela no meio da crise. Faith is like a muscle. A fé é como um músculo. Muscle grows. O músculo cresce. Do you know my wife likes big muscles? Você sabe que a minha esposa gosta de músculos She grandes. loves men with huge muscles. Ela gosta de homens com grandes músculos. And one day, do you have your internet connected to this? Tem internet conectada a esse computador? No, No. Oh, no problem. No Sem problem. problema. But listen, Escutem. years ago, I was in Rio de Janeiro Alguns anos atrás eu estava no Rio de Janeiro, before I lived here in Brazil. antes de eu viver aqui no Brasil. And a man came to listen to me preach. I never even heard that name. E um homem veio escutar a minha pregação. Eu nunca nem tinha ouvido falar dele. His name is Vitor Belfort. O nome dele é Vitor Belfort. He's the world champion of UFC. Eu acho que ele é um dos campeões mundiais aí do UFC. I don't watch television, so I don't know anything about these things. Eu não assisto televisão, então não sei nada disso. But he came. Mas ele foi pregar. God gave me a prophecy for him. E Deus me deu uma profecia para ele. And then I got to pray for him, and God touched him powerfully. E aí eu fui orar por ele e Deus tocou ele profundamente. Next way, he invited me to spend a day with him. E no dia seguinte ele me convidou para passar um dia com ele. So we went to his studio. Então nós fomos para o estúdio dele. Television cameras were there. Other world champion of karate and jiu-jitsu were there. Outros campeões mundiais de karatê, de jiu-jitsu, um monte de gente da televisão estava nesse momento que a gente foi lá. They were filming a commercial with Vitor. Eles estavam filmando um comercial de televisão com o And we Vitor. were just hanging out with him. E a gente estava passando um tempo com ele lá aquele Then there dia. came a moment E aí chegou um momento where he said to me, Pastor, I'm sorry, I've got to go and practice now. quando ele disse, pastor, desculpa, eu preciso ir treinar um pouco I agora. said, oh, it's okay. E eu falei, vai lá. And he walked away and he took off his shirt. Ele saiu e tirou a camiseta dele. And my wife looked at him. E a minha esposa olhou para She ele said, whoa, e ela falou, uau, you see that body? tá vendo esse corpo? Do you see these muscles? Você viu esses músculos? I said, no, E eu falei, não, I don't see anything. não tô vendo nada. Don't look at him. Não olha para ele. She said, whoa, he E a- looks E ela amazing. falou, nossa, ele é incrível. She said, look at these Olha muscles. para esses músculos. Look at the body. Olha para aquele corpo. I said, no. E eu falei, não. I said to her, E eu disse para ela, you never said, whoa, when I take my shirt off. você nunca disse uau quando eu tiro a minha camiseta. She said, because you don't look like Vitor. E ela falou, porque você não se parece com ele, ué. It's true. É verdade, isso aconteceu. That's how my wife is. É assim que a minha esposa é. At night, we went back to our hotel. E à noite nós voltamos pro hotel. And I take off my shirt, E eu tirei a minha camiseta get ready to go to bed. pra ir dormir. And my wife looks at E me. a minha esposa olhou pra mim She said, you know, you don't look like Vitor. e ela falou, sabe que você não se parece com o Vitor? I said to her, E eu disse pra ela, I'm going to look like Vitor. eu vou me parecer com o Vitor. I want you to say, whoa, when I take my shirt Eu off. quero que você fale, uau, quando eu tirar minha camiseta. I said to her, E eu disse pra ela, you know I always wake up early. eu sempre acordo cedo. I said, tomorrow morning, I'm going to the gym of the hotel before you wake up. Eu falei pra ela, amanhã eu vou acordar e vou pra academia do hotel antes que você I acorde. will look like Vitor. Eu vou me parecer com o Vitor. So I got up early. Então eu acordei cedo. True story. Isso aconteceu de I verdade. went to the hotel gym Eu fui pra academia do hotel and I put on a heavy weight e eu coloquei pesos bem and I pesados. laid down on the bench E eu deitei naquele banco and I began like, e eu comecei. and I said, this hurts. E eu falei, isso aqui tá doendo. I don't like that. Eu não gosto aqui não. And I went to the restaurant and had breakfast. E eu fui pro restaurante e estavam servindo café da manhã. Do you know what? Você sabe o que acontece? I was very upset. Eu fiquei muito decepcionado. How can my wife get excited when she sees another man's body, but she doesn't get excited when she sees my body? Como que a minha esposa fica tão animada vendo o corpo de outro homem, quando ela vê o meu corpo, ela não fica tão animada assim? That's not right. Isso não tá certo. God, Deus, why did you give Vitor these big muscles and you gave me that? por que o Senhor deu esses músculos pro Vitor e me deu isso aqui? Tem. Não Tem. tinha quando eu cheguei em Belo Horizonte, mas agora tem. 3 dias na sua casa, tem. Que é isso? Não fica na casa dela. Jesus tem que comer de manhã até na madrugada. Ela coloca tanta coisa no seu prato. E tem que comer. Ela é a única mulher para que ela quebre meu jejum. Única mulher do mundo
Que é isso? Agora eu vou jejuar 3 semanas sem comida, só com água. Tipo, Vou beber tudo. Anyhow, God, Deus ele está falando alguma coisa com você? falou para eu entrar no mesmo jejum. Ah, tá. Tá bom. Eu tava pensando. Tá bom. Não, ele vai. Sabe, este casta só sair com oração e jejum. Só. Não tem outro jeito. Essa casta. Opa! Isso mesmo! Obrigado. Este é Vitor. Este que minha esposa viu. She said, why don't you look like this? She said, why don't you look like this? Por que você não se parece assim? So this was my attitude. E a minha atitude foi: God, Deus, you are unjust. você é injusto. Why did you not create me like this? Por que você não me criou dessa forma? You know why Vitor looks like Você this? sabe por que o Vitor é dessa forma? When Vitor was a baby, Quando o Vitor ainda era um he bebê, was born just like me. ele nasceu do mesmo jeito que eu nasci. He didn't look like this. Ele não se parecia dessa But you know forma. what he does? Mas sabe o que ele faz? Every day, Todos os he goes dias, to the gym. ele vai para academia. When the pressure comes, he doesn't run like me. Quando a pressão vem, ele não corre como eu corri naquela He academia. uses his muscles Ele usa o músculo all dele that time. por todo aquele tempo. If you run from the crisis, Se você corre das crises, your faith will not a grow. sua fé não vai crescer. You will be spiritually fat, Você vai ser um gordo espiritual, but you will have no muscles. mas você não vai ter nenhum músculo. And when the horses come, E quando os cavalos vierem, and they will come, e eles virão, you will be in trouble. você vai ter problemas. You will be in trouble. Você terá problemas. Do you know, recently my wife said to me, Sabe que recentemente a minha esposa disse para mim, it was so sweet that I cried. foi tão doce o que ela disse que eu chorei. Because she was very serious. She loved those muscles. É porque ela estava falando muito sério, ela amava aqueles músculos. She's very honest. Ela é muito honesta. Very, very honest. Muito honesta. Jesus. Santo Deus. But recently she looked at me. Mas recentemente ela olhou para mim This is what she said. e o que ela disse foi, She said, sweetheart, ela falou, amor, when you take off your spiritual armor, quando você tira a sua armadura and espiritual, when I see your muscles of e faith, quando eu vejo seus músculos de fé, I am so proud of you. eu fico tão orgulhosa de I você. wouldn't want another man. Eu não queria outro homem. Listen to me. Escutem, Do you know why my faith grew? você sabe por que a minha fé cresceu? It grew in the crisis. Cresceu no meio das crises. I have understood Eu compreendi that the crisis is an opportunity for my faith to grow. que a crise é uma oportunidade para que a minha fé cresça. So I don't run from the crisis. Então eu não corro das crises. I welcome the crisis. Na verdade, eu falo que as crises são bem-vindas na minha vida. I welcome the test of faith. Elas são bem-vindas, os testes de fé são bem-vindos na minha I vida. welcome the difficult moments when it looks there is no way out. Os momentos difíceis que parece que não tem saída são muito bem-vindos na minha vida. Because that's where the muscles of my faith grow. Porque é lá que os músculos da minha fé crescem. I didn't plan to say that, but let me tell you a secret. I'm sorry? I didn't plan to say that. Let me tell you a little secret. Eu não planejei falar isso, mas deixa eu te contar um segredinho. Nobody knows, Ninguém sabe disso. but now you're going to know. Agora você vai saber. The last 2 days, I was in so much pain, I could hardly concentrate. Nos últimos 2 dias eu estava sentindo tanta dor que eu quase não consegui concentrar. I couldn't sleep at night. Eu não consegui dormir à noite. I was in, you know when the pain throbs like this? Sabe quando a dor fica pulsando dessa forma? You know that kind of pain? Sabe esse tipo de dor? Do you call it throbbing pain in Portuguese? Dores pulsantes. I was in pain since Thursday, Friday, Latejando, obrigado. Saturday. Eu estava em dor em sexta, sábado e domingo. 3 days and 3 nights. 3 dias, 3 noites. Throbbing like this, Latejando dessa forma. day and night. Dia e noite. I hurt myself and I inflamed this whole region here. Eu me machuquei e essa região aqui está muito inflamada. Everything here was throbbing with pain. Tudo aqui estava latejando com All dor. the way to my head. Até a minha cabeça, toda I essa região. had 3 days of terrible headaches. Já- Every moment, all day long. Já por 3 dias de intensas dores de cabeça o dia inteiro. Nobody knew. E ninguém sabia You disso. know why nobody knew? Sabe por que ninguém sabia? Because for 3 days I was saying, thank you,
Jesus, I am healed in his stripes, and my muscles are going to grow even bigger. Porque por 3 dias eu tenho declarado, obrigado Jesus, porque eu fui curado nas pisaduras de Cristo. E os meus músculos da fé vão crescer ainda In his mais. stripes, I am healed. Pelas pisaduras dele eu fui And curado. no matter what crisis comes against E não me, importa qualquer crise que vier diante de I'm going mim, to walk through it. eu vou passar por I'm elas. not going to run from it. Eu não vou correr delas. I don't want to be spiritually fat. Eu não- I want to be spiritual world Eu champion. não quero ser um obeso espiritual, mas eu quero ser um campeão espiritual. I'm walking with the footmen. Eu estou andando com os homens a pé I'm ainda. training to run with the Mas horses. estou treinando para correr com os cavalos. I've trained in the financial area for decades. Eu treinei na área financeira já por décadas. So 100 orphanages is not a problem for Então, me. 100 orfanatos não são problema para mim. To believe for provision is not a problem. Querer na provisão não é um problema. But sometimes I think, Mas what algumas would vezes- have happened if I would have run from the crisis? Algumas vezes eu penso, o que teria acontecido se eu tivesse corrido das crises? What would have happened if in the difficult moments I would have tried to run away? O que teria acontecido se nos momentos difíceis eu tivesse fugido? My faith would be weak, A minha fé seria fraca. and I could not sustain hundreds of children. E eu não poderia sustentar centenas de crianças. Understand Compreenda that the crisis grows your que faith, a crise faz com que a sua fé cresça, but only if you use it. mas somente você usar dela. So rejoice in the Então se crisis. regozije nas That's what crises. James says. É isso que Tiago nos diz. James says in James chapter 1. Tiago capítulo 1, a Bíblia nos diz. He says in verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into many trials. Tiago capítulo... What? James 1 verse 2. Tiago capítulo 1, verso 2. Count it all joy when you fall into many trials. Tiago 1, verso 2. A Bíblia diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Count it joy when you go through trials? Contar como motivo de alegria ao passar por provações? Are you crazy? Está louco? Reinhard, what are you saying? Reinhard, o que você está dizendo? Who rejoices in Quem que trials? se regozija no meio das provações? The one who understands it's the crisis that grows my muscles of faith. Aquele que compreende que a crise é o que faz com que seus músculos da fé cresçam. And if your muscles of faith grow, the horses can come, no problem. E se os músculos da sua fé crescerem, os cavalos podem vir, você não vai ter nenhum problema. If your muscles of faith grow, if the floodplains come, no problem. Se os seus músculos da sua fé foram crescidos, se você tem grandes músculos de fé, quando essa enchente vier, você não vai ter problema. If you study James chapter 1, Se você estudar Tiago capítulo 1, Paul says this, Paulo- James says this. Tiago diz algo. He says, number 1, be happy, count it for joy. Ele diz, número 1, conte como alegria, como motivo de alegria. That's a choice that you make. Essa é uma escolha que você faz. You did not see me depressed the last 3 days. Vocês não me viram depressivos nos últimos 3 You dias. saw me full of joy. Pelo contrário, você me viu cheio de alegria. Why? Por quê? Because I made the decision to rejoice in my testing of faith. Porque eu tomei uma decisão clara de me regozijar no teste de fé. You choose to rejoice. Você escolhe se regozijar. Then he says, when you fall into many troubles. E ele diz, quando passar por várias provações, So you rejoice. então você se regozija. Then he says that you know that the testing of your faith produces E ele perseverance. diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverance means your muscles have grown. A perseverança significa que seus músculos cresceram. It means now you can persevere in the difficult times. Significa que agora você pode perseverar nos momentos difíceis. And look at the final result. E olha para a última solução. Let perseverance have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. I want to be perfect and complete, lacking nothing. Eu quero ser perfeito e íntegro sem nenhuma falta. But it's not going to happen unless you walk through the crisis of faith rejoicing. Mas isso não vai acontecer a não ser que eu passe pelos momentos de crise me regozijando. This attitude will make you a giant of faith. Essa atitude te fará um gigante da fé. It will give you big muscles of faith. Vai te dar grandes músculos de fé. Thirdly, E o terceiro passo, Joel chapter 2 verse 5, Joel capítulo 2, verso 5. talking about this powerful army. Falando sobre esse exército poderoso. They come with a noise like chariots over mountaintops. Joel 2:5, estrondeando como carros, vem saltando por cima dos montes. They leap like the noise of a flaming fire and devours the stubble. Crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho.
like a strong people set in army array. Como povo poderoso posto em ordem de combate. Why are they so strong? Por que eles são tão fortes? Because they have understood their strength is the Lord and not themselves. Porque eles entenderam que a força deles é o Senhor e não em si mesmo. So thirdly, you must learn to live by appropriating faith in God's strength. Então, o terceiro passo é que você precisa viver uma vida que toma posse pela fé da força de Deus. Don't live by your own abilities. Não viva pela sua própria capacidade. Don't do that. Não faça isso. Live every moment of every day by the power of the Lord. Viva todos os dias, todos os momentos de todos os dias pelo poder de Deus. When I was very young, Quando eu era ainda muito jovem, the Lord said to me, I want you to fast 30 days with only water. o Senhor falou comigo, eu quero que você jejue 30 dias somente com água. Nothing, just water. Nada a não ser água. When I started the 30-day fast, I was thin. Quando eu comecei aquele jejum de 30 dias, eu já era magro. I was much thinner than now. Eu era bem mais magro do que eu sou At the agora. beginning of my 30-day fast. E no começo desse jejum de 30 dias, But I wanted to obey the Lord. I'm sorry. I wanted to obey the Lord. Eu comecei a fazer esse jejum e eu queria obedecer a Deus. At day 21, I was bone and skin. No 21º dia, eu já estava carne e osso. And I collapsed on the floor. E eu entrei em um colapso e caí no chão. I was in so much pain, I really thought I'm going to die. Eu estava sentindo tanta dor que eu pensei que eu iria morrer. I thought, okay, I'm going to die fasting. Eu pensei, ok, eu vou morrer jejuando. Who cares? Quem se importa? Life's over. A vida acabou. Going to heaven. Vou pro céu. I was in so much pain. Eu estava sentindo tanta dor And I couldn't stand. e eu não conseguia ficar em pé. I was laying on the floor. Eu estava deitado no chão. And I remember I cried out to God. E eu me lembro de clamar a Deus. God, Deus, help me. me ajude. Help me. Me I'm not ajude. going to survive this. Eu não vou sobreviver isso. Laying on the floor. Deitado no chão. And God spoke to me. E Deus falou comigo. Do you know what he said? Você sabe o que ele disse? He said something that made me angry at God. Ele disse algo que me fez ficar com raiva dele. He said, what are you doing on the floor? Ele falou, o que você está fazendo no chão? Complaining. Reclamando. What do you mean what I'm doing on the floor? Eu falei, como assim que eu estou fazendo no chão? I'm dying and you ask me what I'm doing on the floor? Eu estou morrendo e o senhor está me perguntando o que eu estou fazendo no chão? You told me to eat nothing and only drink water for 30 days and I'm dying 9 days before it's over. O Senhor me falou para eu não comer nada durante 30 dias e agora no 21º dia eu estou morrendo. I'm in so much pain and I have no strength to stand on my feet. Eu estou com tanta dor que eu não tenho força nem para ficar em pé. That's why I'm on the floor. É por isso que eu estou aqui no chão. And you know what the Lord said to me? E você sabe o que ele falou comigo? I never told you to fast in your own strength. Eu- Why did you do that? Eu nunca falei para que você jejuasse na sua própria força. Por que você fez Why isso? did you do that? Por que você está fazendo isso? And he said to me, Ephesians 6 verse 10. E ele disse, Efésios 6, verso 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the might of his power. Finalmente, meus irmãos, sejam fortificados no Senhor e na força do seu poder. The Lord said, why did you fast in your strength? E o Senhor me perguntou, por que você está jejuando na sua própria I never força? asked you to do that. Eu nunca pedi para que você fizesse Why isso. aren't you strong in me? Por que que... I'm sorry? Why are you not strong in Por me? que que você não é forte em mim? Why am I not your power? Por que que eu não sou o seu poder? And I was laying on the floor. Eu estava deitado naquele chão. And I said, E eu disse, I am strong in the Lord eu sou forte no Senhor and in the might of his power. e na força do seu poder. And that moment, E naquele momento, it literally felt like somebody put a cable of 380 volts into my body. parecia que alguém colocou um cabo de 380 volts. 380 volts no meu corpo. And this power, this energy went through my body. E esse poder e essa energia veio no meu corpo. And I jumped up from the floor. E eu pulei do chão. I had no more pain. Eu não tinha mais nenhuma I dor. had no more weakness. Eu não tinha mais nenhuma fraqueza. And I easily finished my 30-day fast. E finalmente eu consegui concluir aquele jejum de 30 dias. You can't live in your strength and think in the crisis you're going to make it. Você não pode viver na sua força e pensar que você vai sobreviver às crises. You can't. Você não pode. So live close to the Lord. Então viva próximo ao Senhor. Take his power. Toma posse do poder dele. But how do I do that? Mas como eu faço isso? You do that by appropriating faith. Você faz isso pela fé que toma posse. What does that mean? O que isso You don't significa? ask for his power. Você não pede pelo poder You say dele. thank you, declare it, and then you act. Você diz obrigado, você declara isso e você começa a agir. Like this. Assim, I can do all things through Christ who strengthens me. tudo posso em Cristo que me fortalece. So you declare it, you believe it, you begin to act.
Então você declara, você crê e você começa a agir. I am strong in the Lord and in the might of His power. Eu sou forte no Senhor e na força do seu I poder. am more than a conqueror through Christ Jesus who loved Eu me. sou mais que vencedor em Cristo que me ama. That's how you take His power. É aí que você toma posse do poder dele. You appropriate His power by faith. Você se apropria desse poder pela fé. His wisdom is my wisdom. A sabedoria dele é a minha sabedoria. And as we learn to live like this, E eu aprender a viver dessa forma. while we walk with the footmen, we run with the footmen, Enquanto nós estamos andando com os homens a pé, we are training to race with the horses. nós estamos treinando para correr com os And cavalos. when the horses come, E quando os cavalos vierem, we will outrun the horses. nós vamos ultrapassar os cavalos. When the difficult times come, Quando os momentos difíceis we vierem, will walk from victory to victory to victory to victory. nós vamos andar em vitória após vitória após vitória. You are still in the time of training, Você ainda está num tempo de treinamento. but the horses are around the corner. Mas os cavalos já estão prestes a chegar. Everything that can be shaken will be shaken, Tudo que pode ser abalado será abalado, including the church. incluindo a igreja. Let me say that again. Deixa eu te dizer, Everything tudo that can be que shaken pode ser abalado will be shaken, será abalado, including the church. incluindo a igreja. So that what cannot be shaken will remain. Então, para aquilo que não pode ser abalado, possa prevalecer. What cannot be shaken? O que não pode ser abalado? Everything that is built on the foundation of Jesus Christ. Tudo aquilo que é construído na fundação de Jesus Cristo. Unfortunately, Infelizmente, a big part of the church, a maioria, uma grande parte da and igreja, I'm talking in general of the church of Jesus Christ, e eu estou falando em geral da igreja de Jesus Cristo, unfortunately, infelizmente, a big part of the church uma grande parte da igreja is not on the foundation of Jesus Christ. não estão na fundação de Jesus He's Cristo. not the cornerstone in a big part of the church. Ele não é a pedra angular em grande parte da igreja. A big part of the church is built on the foundation of man. E grande parte da igreja de Cristo no mundo está construído na fundação do homem. And that part is going to be shaken. E essa parte será abalada. So you better plant your life on Jesus Christ. Então é melhor que você enraize a sua vida em Jesus Cristo. Because everything is going to be shaken. Porque tudo será abalado. But when everything is shaken, E quando tudo for abalado, we will be part of that great army. nós seremos parte desse grande exército. We will not be afraid. Nós não teremos medo. We will bring in the greatest harvest of the history of Nós humanity. traremos a maior colheita da história da humanidade. Listen, Escutem, I'm so thankful to my Father in heaven eu sou muito grato ao meu Pai no céu, that He's given me the grace to practice for decades. que me deu a graça de praticar já por décadas. You know, I didn't know why I was practicing a life of faith regarding provision. Sabe que eu não sabia por que eu praticava uma vida de fé quanto à provisão. I really didn't know. Eu não sabia o porquê. But the horses came in 2014. Mas em 2014 os cavalos vieram. Suddenly, I needed hundreds of thousands of reais. E de repente eu começava a precisar de centenas de milhares de reais Built the first house for the children. para construir a primeira casa para as And the horses crianças. came. E os cavalos vieram. And I raced. E eu corri. And the horses are behind me and E I'm os, ahead of them. e os cavalos já estão atrás de mim. Eu estou na frente Why? deles. Por quê? Because for decades, I practiced running with the footman. Porque por décadas eu pratiquei caminhar com os homens a pé. When you walk through the difficult time, Quando você passa por momentos difíceis, remember, se lembre you are practicing for the big day. que você está praticando para o grande For the dia. big day. Para o grande dia. And when the big day E comes, quando o grande dia vier, you will laugh, you will smile, and you will outrun the horses. você vai rir, vai sorrir, você vai ultrapassar esses cavalos. And you will be part of that army Você será parte de um exército that will do great and outstanding things. que fará grandes e coisas de relevância. I want to be part of that army. Eu quero ser parte desse exército. Stand on your feet wherever you Você are. pode se levantar onde você estiver. Now I know you have to make some decisions and put this into practice. E eu sei que você precisa tomar algumas decisões para colocar isso em prática. I can't practice it for you. You have to practice it for yourself. Eu não posso praticar isso por você, você precisa praticar. Let me tell you something Deixa eu te dizer algo about my amazing sobre a minha incrível, friend Janaína. a minha grande amiga Janaína. My friend, my daughter. Minha amiga, minha filha. No, I don't need music. No, precisa não. No Velha Aliança precisa de música para profetizar. No Nova Aliança precisa nada. Eu sou profeta da Nova Aliança. Yes. Mas se vocês querem música, ele pode tocar. Se eu não preciso. Pode ficar aqui, desfrutar.
Do you know what? There's something that really inspires me about her. Sabe algo que me inspira muito sobre a Janaína? Every prophecy she's ever received, Todas as profecias que ela recebeu, she writes them down. ela as escreve. She posts them all over the house. E ela faz quadros e coloca na casa dela inteira. And in the crisis, she keeps looking at them. E no meio da crise, ela continua olhando para essas She keeps palavras. declaring them. Ela continua declarando She elas. doesn't let them go. Ela não permite que elas se esvaiam. That's what makes her that incredible woman of God. É isso que faz dela uma grande mulher de Deus. If I would be a demon, I wouldn't want to be near her. Se eu fosse um diabo, eu não queria. Se eu fosse um demônio, eu não queria ficar perto dela. When many people, all they want is a prophecy. I'm sorry? Many people want another prophecy. Muitas pessoas querem uma nova Oh, profecia. Pastor Reinhard, prophecy for me. Ô, pastor Reiner, profetiza na minha I want vida. another prophecy. Eu quero uma outra profecia. But they don't take the prophetic word that they've received and walk with it through the crisis. Mas eles não pegam essa palavra profética que eles já receberam e passam por isso pelas crises. Holy Spirit, I thank you. Espírito Santo, eu te Put agradeço. your hand on your heart Coloca a sua mão no seu coração and repeat after me. e repete comigo. Say, Jesus, Diga, Jesus, thank you obrigado for this morning. por essa manhã. I heard your word. Eu ouvi sua palavra. I understand your word. Eu entendi a sua palavra. And I decide E eu decido to be part ser parte of what you are doing do que o Senhor está fazendo in the last days. nos últimos dias. I don't want to waste time. Eu não quero desperdiçar tempo. I want to understand the time. Eu quero entender o tempo. I want to live by faith. Eu quero viver pela fé. I choose today Eu escolho hoje to live by radical faith, viver por uma fé radical. to walk through the crisis rejoicing, Passar pelas crises me regozijando. to keep growing my muscles of faith, E continuar crescendo os meus músculos de fé. to understand E entender that I will be a giant of faith. que eu serei um gigante de fé. From today on, E a partir de hoje, I choose eu escolho that Jesus Christ que Jesus Cristo alone somente will be my strength será a minha força and my power, e o meu poder. and I will overcome. E eu vou vencer. Help me, Holy Me Spirit, ajude, Espírito Santo, to put this into practice. colocar isso em prática. And the Lord is saying, E o Senhor está I have a dizendo, prophecy for this church eu here, tenho uma profecia para essa igreja. and the other churches that are related to this church. E as outras igrejas relacionadas a essa. And the Lord is saying, E o Senhor está dizendo, this time that you're passing through right now esse tempo que vocês estão passando agora is the time where the waters are being divided. é tempo onde águas estão sendo divididas. It's a time that you've been waiting for a long time. É um tempo que você já tem esperado por muito tempo. This is not a time of defeat. This is a time of your greatest victory. Não é um tempo de derrota, mas é o tempo da sua maior vitória. This is not a time of going back, but this is a time of advancement. Não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar. This is a time that I've been preparing you for. É um tempo que eu já tenho preparado vocês. Because there are many people in the state. Porque existem muitas pessoas neste estado They've been deeply wounded by religious churches. que foram profundamente feridas por igrejas religiosas. But they're desperately hungry for the true power of the kingdom. Mas eles estão desesperadamente famintos pelo verdadeiro poder do And reino. I've raised up this network of churches. E eu levantei essa rede de igrejas. Not to have a great number only, Não para ter um grande número but somente, to be groups of people that demonstrate my power of the mas kingdom. serem grupos de pessoas que demonstram o poder do meu reino. And over this next month, E nos próximos meses, there will be many miracles happening in many of the churches related. haverá muitos milagres acontecendo em muitas igrejas relacionadas a The essa. level of faith is going to grow exponentially O nível de fé vai crescer potencialmente. because you have been walking through the crisis believing. Porque vocês passaram pelas crises crendo. You have been walking through the crisis
crisis declaring what Vocês I've said to you. têm passado pelas crises declarando o que eu já disse sobre vocês. And suddenly you will see how big your muscles of faith are. E de repente vocês verão quão grandes os seus músculos de fé estão. And you will conquer big giants. E vocês conquistarão grandes gigantes. You have overcome the bear and the lion. Vocês já venceram o urso e o leão. And for sure you will overcome the big E giant. com certeza vocês vencerão o grande gigante. And only one E giant. não somente um gigante, One giant after the other you will overcome. mas um gigante após o outro vocês vencerão. And these churches will be known for the victory that they walk in. E essas igrejas serão conhecidas pela vitória que vocês passarão. And the Lord is saying, just what I've done through your son Vitor. E o Senhor te diz aí, isso que eu estou fazendo através do seu filho Vitor. Where is he? Onde ele está? Stand next to your father. Fica aqui perto do seu pai. Lord is saying, just what I've done through your son Vitor. O Senhor te diz o que eu fiz através do seu filho Vitor. This is the first fruit of what I'm doing through these churches. Esse é o primeiro fruto do que eu estou fazendo através dessas igrejas. Because the young people in these Porque os churches, jovens dessas igrejas they will walk without any fear. andarão sem nenhum medo. They will have dreams at night where I will tell them what to do tomorrow. Eles terão sonhos durante a noite, onde eu os falarei o que fazer amanhã. And they will do what I'm telling them to do. E eles farão o que eu estou dizendo eles a fazer. They will not worry about their reputation. Eles não vão se preocupar com suas reputações, They will only be concerned to do my purpose and my will. mas somente se preocuparão em fazer a minha vontade e o meu propósito. And there will be many young people in many parts of the state E haverá muitos jovens em muitas partes desse estado that are related to you today. que são relacionados a você hoje. And they will preach the gospel on the streets and in the schools. E eles pregarão o evangelho nas ruas e nas And escolas. they will prophesy and they will do signs and wonders. E eles profetizarão e operarão sinais e maravilhas. I see them in public transport. Eu vejo eles em transportes And they públicos. pray for the sick will be E healed. eles orarão pelos enfermos, os enfermos serão curados. I see them in the Uber. Eu vejo eles pegando Uber. And I will pray and the Uber driver will be E saved. eles orarão e o motorista do Uber será salvo. They will not be afraid to speak specific words of knowledge. Eles não terão medo de liberar palavras de conhecimento The Lord específica. is saying, this is my first fruit. O Senhor te diz, este é o meu primeiro But fruto. the first fruit means there is a lot of fruit Mas coming. o primeiro fruto significa que há muito fruto vindo. And the Lord is saying to you, Azimah, E o Senhor te diz, Azemar, thank you for not running away when it was hard. obrigado por não ter fugido quando foi difícil. Thank you for not running from the crisis when it was painful. Obrigado por não ter corrido das crises quando foi doloroso. There are moments where you made a decision of your heart Houve momentos onde você tomou decisões em seu to coração speak words out of your mouth. de declarar palavras da sua boca. But inside of your heart there was nothing but pain and confusion. Mas dentro do seu coração não havia nada além de dor e confusão. But you spoke words of faith by choice. Mas você declarou palavras de fé por uma escolha. You said, I'm going to choose to believe. E você falou, eu vou escolher crer. And you've been criticized by other people around E you. você foi criticado por pessoas ao seu redor. Some people have said things to you that you've never shared with anybody. Pessoas disseram coisas a você que você nunca falou com And elas. the Lord is saying to you, thank you for not running. E o Senhor te diz obrigado por não ter fugido. Because through these difficult moments, I've formed you to be the man that can inherit the promised land and the future. Porque através desses momentos difíceis eu te formei para ser o homem que herda a terra prometida no futuro. And you will see in E an incredible way, você verá aí uma forma incrível how you will not only conquer cities, o como você não somente conquistará cidades, but how you and your children will conquer nations. mas como você e os seus filhos conquistarão nações. They will for surely conquer nations. Com certeza eles conquistarão nações. And you will be thankful for the difficult E moments. você será grato pelos momentos difíceis. You will be thankful for the moments when you tried to understand things but could not E understand você them. será grato pelos momentos onde você tentou entender coisas, você não pôde compreendê-las. And the Lord is saying, E o Senhor está te I dizendo, myself have not allowed you to understand these things. eu permiti que você não compreendesse essas Because I coisas. didn't want you to walk by understanding, I want you to walk by faith. Porque eu não queria que você andasse pelo entendimento, mas que você andasse pela fé. And I want you to walk trusting E me. eu queria que você andasse confiando em mim. And I've trained you to prepared you for this moment. Mas eu te treinei e te preparei para este momento. And you will see E você verá how my purpose will be fulfilled in your life. como o meu propósito será cumprido na sua vida. Where's Deborah? Onde está a Débora? Come here. Vem aqui, Come here, girl. vem aqui. Tudo, vem para cá também. And Deborah, the Lord is saying to you, Débora, o Senhor está te dizendo.
You've been walking through crisis after crisis after crisis. Você tem passado por crise após crise após crise. But the crisis was not a crisis of circumstances. Mas essas crises não foram crises circunstanciais. They were crises inside of you. Foram crises dentro de você. The biggest battles you've had were in your heart and in your mind. As maiores batalhas que você teve foi no seu coração e na sua The Lord is mente. saying, I saw you lay awake at night E o Senhor te diz, eu te vi ficando acordado à noite. when you could not sleep because of the crisis inside of your heart and inside of your mind. Onde você não conseguiu dormir em função da crise dentro da sua mente e dentro do seu coração. And I saw the condemnation that you had to fight through. E eu vi a condenação que você teve que lutar. I saw the accusations that you had to fight Eu through. vi a acusação que você teve que lutar. And I saw how you made a choice over and over E eu again. vi enquanto você fez uma escolha vez após vez. You will continue to trust Onde você continuaria confiando. that somehow I will make everything right. Que de alguma forma eu faria tudo com certo. And the Lord is saying, E o Senhor está te dizendo. I don't train my prophets in nice meetings and conferences. Eu não treino os meus profetas em boas reuniões e I conferências. train my prophets in the lonely nights. Eu treino os meus profetas nas noites sozinhos. And the reason why you've passed through lonely nights is because I'm training you to be my prophet. E a razão a qual você passou por essas noites solitárias é porque eu estou te treinando para ser minha profetisa. And there was no man who could help E you. não houve nenhum homem que pôde te Because ajudar. I don't train my prophets allowing men to help them. Porque eu não treino os meus profetas permitindo que homens os ajudem. Because my prophets have to learn to listen to me, obey me. Porque os meus profetas precisam aprender a me obedecer e me ouvir. They have to learn to walk close to my heart. Eles precisam aprender a comandar próximo ao meu coração. And even though you didn't see and understand it, but I've been teaching you the lonely nights. E mesmo que você não entendeu ou compreendeu, eu tenho te ensinado nessas noites. Because you will have a powerful prophetic ministry. Porque você terá o poder de um ministério profético. Not to people, Não às pessoas, not to churches, não a igrejas, but to the nations mas of the world. para as nações do mundo. I will begin to show you what I'm going to do in nations. Eu começarei a te mostrar o que eu farei nas nações. And I will not allow you to share this with anybody. E eu não vou permitir que você compartilhe isso com outras You pessoas. have to pray about these things. Você vai ter que orar por essas And I will coisas. teach you what you will be allowed to share and what you will not be allowed to Eu share. vou te ensinar o que você vai ter permissão de compartilhar, o que você não deve And you will compartilhar. make some mistakes. E você cometerá alguns erros. But the Lord is saying, don't worry about the Mas mistakes. o Senhor te diz, não se preocupe com os erros. They are already part of the equation. Eles são partes da equação. I know exactly the mistakes you're making. Eu sei exatamente os erros que você está And I fazendo. will use them to teach you and to form you and to train E eu you. usarei eles para te ensinar, para te formar e para te Don't treinar. worry about these mistakes. Não se preocupe com esses erros. Nobody will be harmed through your mistakes. Ninguém vai ser danificado em função desses erros. But these mistakes will be used to train you. Mas esses erros serão usados para te treinar. And you will be a prophetic voice that will be known. E você será uma voz profética que será Your conhecida. face A and sua- your voice will be on television, A sua face e a sua voz estará na televisão, declaring what God is saying to the nations. declarando aquilo que o Senhor está dizendo às nações. And the Lord is saying you will be thankful for the lonely nights. E o Senhor te diz, você será grata por essas noites And solitárias. the Lord is saying to you, Duda, E o Senhor te diz, Duda, you are my special precious one. você é a minha filhinha preciosa. You are the one that I'm going to use to draw broken hearts back to my heart. Você é aquela que eu vou usar para atrair corações destruídos ao meu coração. You are the ones that I will use to win hearts back to me that have been so hard that nobody could speak to them. Você vai ser usada para atrair corações a mim que foram tão difíceis que ninguém consegue falar com eles. There will be people whose heart have been so deeply wounded Haverá pessoas em que os corações foram profundamente feridos. that they will not open the hearts to anyone anymore, Que eles não abrem os seus corações para ninguém mais. not even to me. Nem mesmo para mim. I've tried to reach them with my love, but they rejected me. Eu tentei alcançá-los, mas eles me rejeitaram. They didn't reject me because they were mean people. Eles não me rejeitaram porque eram pessoas más. They rejected me because they were so afraid to be hurt again. Eles me rejeitaram porque eles tinham tanto medo de serem feridos de novo. But the Lord is saying, you are my special sweet one. Mas o Senhor te diz, você é minha especial e querida. And I will send these people across your path. E eu vou mandar essas pessoas no seu caminho. And as they walk by you, E ao andar por você, that sweetness and that fragrance will come out of you. essa doçura e essa fragrância sairão de você. And they will smell literally and physically sweet Eles fragrance. literalmente, fisicamente vão sentir uma doce And fragrância. they will stop because they think you have a beautiful perfume. E eles vão te parar porque eles acham que você tem um perfume muito bom. But then they will realize it's not the perfume. Mas eles perceberão que não é só o seu perfume. They will realize you are the perfume. Eles perceberão que você é o perfume. And they will open their hearts. E eles abrirão seu coração. And you will bring them
back into my love. E você os trará de volta ao meu amor. And they will be restored. E eles serão restaurados. I see elderly people. Eu vejo pessoas idosas. I see people in their 60s and 70s. Pessoas nos seus 60 e 70 anos. Their hearts have been so close to my gospel. Onde os seus corações ficaram tão fechados ao meu Have been evangelho. so close to my love. Tão fechados ao meu amor. Their hearts have been conquered by religion and money and many other things. Corações que foram conquistados pela religião e pelo dinheiro e por muitas outras But the Lord is coisas. saying, you are my special sweet one. Mas o Senhor te diz, você é minha especial e minha doce. You will conquer their hearts. Você conquistará esses And you will corações. draw their hearts to me. E você atrairá esses corações a mim. And these people will love me. E essas pessoas me amarão. And they will serve me. E eles me servirão. The Lord is saying to you, Victor, E o Senhor te diz, Vitor, don't you think that my purpose for you is not important? não pense que o meu propósito para você não é But I'm importante. telling you something this morning that's very important for E you. eu estou te dizendo algo nessa manhã que é muito importante para você. I'm going to lead you through moments where you will have no answer to your questions. Eu vou te levar a momentos em que você não vai ter nenhuma resposta às suas perguntas. I'm going to lead you to moment where you think, oh, I know how to do that. I've always done it, and it will not work. Eu vou te levar a momentos em que você vai pensar, eu sei como resolver isso, eu já fiz isso antes, e isso não vai funcionar. I will lead you through moments where you will pray for the sick, and the sick will not be Eu healed. vou te levar a momentos onde que você vai orar pelos enfermos e os enfermos não serão I will curados. lead you to moments where you think, yes, I will prophesy, but there will be no prophecy. Eu te levarei a momentos em que você vai dizer, sim, eu vou profetizar e não haverá profecias. And the Lord is saying to you, E o Senhor te diz, the reason why I will do this is because I love you so a deeply. razão a qual eu estou fazendo isso é porque eu te amo profundamente. And I love your purpose so E deeply. eu amo seu propósito tão profundamente. And I will never allow that your gift will be bigger than you are. Onde eu nunca vou permitir que o seu dom seja maior do que você. I will not allow that your gift will be bigger than your Eu character. não vou permitir que o seu dom seja maior que o seu caráter. Because too many of my people have been destroyed by Porque this. muitos dos meus filhos foram destruídos por isso. They trusted more in their gifts, Eles confiaram mais em seus dons, more in their anointings, mais em suas unções, than they trusted in their character that is Christ-like. mais do que no caráter que é como de Cristo. And I'm making you a young man, E eu estou te fazendo um jovem, where my character and my gifts and anointings will grow together. onde o meu dom e a minha unção e o meu caráter crescerão juntos. And I will teach you E eu vou te ensinar. that there is no techniques to release my power. There's no what? Technique. Que não existe técnica para liberar o meu But there poder. is only an intimate relationship out of which my power will flow. Mas existe somente um relacionamento íntimo da onde o meu poder flui. And you will not learn in theory. E você não vai aprender em You teoria. will learn by experience. Você vai aprender por And experiência. sometimes by painful E experience. algumas vezes por uma experiência dolorosa. But I will be there in these painful moments. Mas eu estarei lá nesses momentos And I will dolorosos. teach E you. eu te ensinarei. And I will grow E eu you. vou fazer com que você And I cresça. will use E eu you. vou te usar. The Lord is saying to you, E Adriano, o Senhor te diz, Adriano, over the last 18 months, nos últimos 18 meses, you've been on a roller coaster. você tem estado numa montanha russa. Exuberant joy of what I'm doing. E você tem desfrutado do que eu estou And fazendo. frustration and desperation of what I'm not doing. E frustração e desespero por aquilo que eu não estou fazendo. Exuberant joy of the things I've shown to your heart. Você tem se regozijado naquilo que eu mostrei ao seu And coração. then down you went again, not knowing where I'm taking you E now. você está vivendo um momento que você não está sabendo onde eu estou te levando What the agora. Lord is saying, Mas o Senhor está te this dizendo, roller coaster is part of my plan for your life. essa montanha russa é parte do meu plano para a sua vida. Because at this time of the roller coaster, Porque nesse tempo de montanha russa, I'm teaching you one thing. eu estou te ensinando algo. That the roller coaster will get faster and faster and faster and faster. Que essa montanha russa vai ficar mais rápida e mais And rápida. soon you will not even notice anymore that there is anything that goes down. E de repente você não vai perceber que há descidas mais. You will simply enjoy the ride. Simplesmente você vai desfrutar dessa aventura. And you will begin to walk in the authority of E heaven. você começará a andar na autoridade do céu. And you will begin to walk into the things that you've dreamed for so many E years. você começará a andar nas coisas que você já tem sonhado por anos. And I'm going to put people aside you who have the same heart. E eu vou colocar pessoas do seu lado que possuem o mesmo coração. Because the Lord is saying you've believed me for miracles in people's lives. Porque o Senhor está te dizendo, você creu no milagre na vida das You've pessoas. even believed me for the resurrection of the dead. Você creu na ressurreição dos mortos. But the Lord is saying now I'm bringing you to the place where you won't believe me anymore just for people. Mas o Senhor te diz, eu estou te levando ao momento em que você não vai ser crer pelas I will pessoas. challenge you to believe for cities and for regions and for states. Eu vou te levar ao momento em que você vai crer por cidades, por regiões e por estados. And even for nations. E até por nações. And I will bring you to this place E eu te levarei a esse lugar. where you will know
onde você saberá that cities, regions, states and nations can be changed through a que man. cidades, regiões, estados e nações podem ser mudados por um homem. And you will walk with this determination in your heart E você vai andar com essa determinação em seu coração to fulfill the things that I've shown de you. cumprir aquilo que eu te mostrei. But Lord is saying, let me tell you something else. E o Senhor te diz, deixa eu te falar algo a mais. The price that you will have to pay is a high price. O preço que você terá que pagar é um preço It's alto. going to be a very high price. Vai ser um preço muito alto. It will be the price of criticism, Será um preço de crítica, the price of rejection, um preço de rejeição and the price of opposition. e um preço de oposição. People will criticize you, people will reject you, and people will oppose you. As pessoas vão te criticar, vão se opor e vão te rejeitar. That's the price you have to pay to fulfill my purpose. Esse é o preço que você precisa pagar para cumprir o meu And you will propósito. have to choose. E você terá que escolher. Are you going to do it the way I did it? Você vai fazer a forma qual eu fiz. When people criticized me, opposed me, and rejected Quando me, as pessoas me criticaram, se opuseram e me rejeitaram, I said, eu disse, Father, forgive them. They don't know what to do. Pai, os perdoe porque eles não sabem o que falam. I live forgiveness. Eu vivo o perdão. I live love to my enemies. Eu vivo o amor aos meus inimigos. But I also continue to walk into my purpose. Mas eu continuei andando em meu propósito. I allowed nobody to take me from my purpose. Eu não permiti que ninguém me tirasse do meu Not propósito. even Peter. Nem mesmo Pedro. When he tried to stop me from going to the cross, which was my purpose. Quando ele tentou me impedir de ir para a cruz, que era o meu The Lord propósito. is saying you have to learn E o Senhor te diz, você precisa aprender to treat criticism and opposition and rejection the same way. para tratar a oposição, a crítica e a rejeição da mesma forma. Forgive radically. Perdoe radicalmente. Love radically. Ame radicalmente. But do not let any man or any devil take you off your purpose. Mas não permita que nenhum homem ou nenhum inimigo te tire do propósito. And you will see nations E transformed. você verá nações And transformadas. states transformed. E estados And transformados. regions and cities E transformed. regiões e cidades transformadas. Oh, Uau. kiralabanda babasatakaias. Normalmente você encerrar meia-dia, já 20 para 1. Não. Olha, vamos fazer o seguinte, se você pode sentar, se senta. Fica mais confortável para vocês. Vamos fazer o seguinte. Se você tem que sair, você está livre para sair, tá bom? Se você tem que vai embora, mas vai embora tranquilamente. Não faz uma bagunça só. Se levanta e vai embora. Se você quer ficar aqui, você pode ficar, tá bom? Eu vou pegar liberdade para sei que eu sinto o Espírito Santo quer fazer, tá bom?